Amados irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem esteve aqui na primeira parte dessa palestra? Levanta a mão, por favor. Quem não esteve na primeira parte? Nossa, metade da sala. Wow, my responsibility with you, Will. You didn't confirm that you're coming. I didn't do the captions. But how about if I bring this talk to Thursday? How about that? Thank you. Nós temos um americano aqui que ouve a palestra, que assiste as palestras por um processo de transcomunicação. I'm just telling them that you understand what is going on through a process that is not really known to anybody's transcommunication. But anyways, se você esteve aqui na primeira parte dessa palestra, o que eu vou fazer aqui é um retrospecto mais assim, muito rápido. Se você não esteve na primeira parte da palestra, eu realmente vou recomendar que você busque em nosso canal do YouTube assistir essa palestra, porque os detalhes, as inferências, as informações que foram dadas realmente são muito ricas, não por ter sido, obviamente, nós, mas porque o assunto é riquíssimo. Então, fica aí a informação para vocês. Essa é a parte 2 da história de um espírito. Então, vamos aqui ao início do nosso encontro. Não ainda, por favor. Não ainda. E eu quero fazer um disclosure para vocês. Nós temos aqui um material que é baseado em diálogos, ok? Toda essa história é dividida em duas partes. Na primeira conversa e na segunda conversa, e eu já explico que conversas são essas. Mas, para ficar interessante, eu vou falar partes dos diálogos com as minhas próprias palavras, mas tem outros diálogos que são tão interessantes, outros tão ricos, que eu realmente gostaria de acompanhar literalmente pelo material de Kardec. Está bem assim? Então, eu vou ler alguns diálogos para vocês a partir do meu iPad. Tá certo? Então, mas eu faço interessante, eu vou procurar fazer interessante, então eu creio que vocês vão aproveitar de toda forma. Então, do que nós estamos falando hoje? Nós estamos aqui, agora sim podemos, por gentileza? Nós estamos trazendo para vocês um material da Revista Espírita de muito tempo atrás. É um material complementar à codificação espírita em 12 volumes. Kardec escreveu isso ao longo de 10 anos. Basicamente são jornais, são artigos publicados em jornais mensalmente durante todos os anos, a partir da publicação, o ano depois, a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita, esse assunto é encontrado no primeiro capítulo de maio de 1859, com o nome de Cenas da Vida Privada Espírita. Esse é o nome do capítulo. Portanto, se vocês forem procurar por História de um Espírito, vocês não vão encontrar. Da onde vem esse tema? Esse tema veio do Projeto Imagem, que é o responsável pela riqueza, pela impressionante percepção das inter-relações existentes no plano espiritual e na vida de Kardec. Então, eles conseguem trazer, através de desenhos,
realmente são desenhos que vocês vão ver, toda uma história dando vida à vida do diálogo. É isso que nós vamos ver hoje. Portanto, os créditos devidos e a nossa imensa gratidão ao Projeto Imagem, coordenado pelo fundador e coordenador do Projeto Imagem, nosso irmão Américo Sucena. Estão aí os créditos devido aos desenhistas e ao estúdio que fez esse material, que produziu esse material. Então, nós vamos aqui voltar no tempo. Eu vou convidar vocês a voltarem no tempo. Nós estamos em maio de 1859. São 2 anos apenas após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Esses eram tempos muito difíceis para Kardec. Ele estava trabalhando ativamente na elaboração da codificação espírita. Não se sabia muito da vida dos espíritos no plano espiritual. Portanto, é fácil compreender que Kardec fazia de tudo para ter a oportunidade de falar diretamente com os espíritos. Quem já assistiu essa palestra vai entender a importância desse trailer, porque realmente nos coloca na época de Kardec. Tem essa capacidade de nos transportar no passado. O trailer tem apenas 2 minutos e eu convido vocês a acompanharem comigo esse material. Eu vou pedir para vocês apagarem a luz do pódio, por gentileza. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero desse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Muito bem. Então, nós vamos aí ao início da nossa história. Se conseguirmos chegar a ela. Muito bem. Então, nós temos aqui Kardec trabalhando dia e noite, a ponto de depois de 10 anos e pouco
os espíritos terem informado a ele que ele iria desencarnar mais cedo pelo excesso de trabalho. E foi assim que aconteceu. Ele desencarnou realmente um pouco mais de 50 anos e nos deixou essa obra absolutamente magnífica. A história começa, na realidade, entre amigos. Um dos amigos de Kardec era um médium, se transformou num médium psicógrafo extremamente prolífero. Muito sério, muito dedicado. E era assim que Kardec falava com os espíritos. Ele não perdia a oportunidade de falar com eles diretamente, mas sempre através de médiuns confiáveis, irresponsáveis e sérios. Então, aqui nós temos um dos amigos de Kardec relatando para ele o encontro que ele teve com um espírito numa das sessões mediúnicas na casa dele. É assim que começa a história. Kardec vai nos contar, na Revista Espírita, o encontro desses dois amigos dele, onde um deles era um médium psicógrafo e o outro fazia perguntas. E Kardec acabou sendo envolvido na história e vocês vão ver como. E eu faço questão de trazer para vocês o que eu não trouxe na parte 1 desse encontro, o iniciozinho da Revista Espírita, os primeiros parágrafos iniciais, porque é a fala de Kardec com aquela energia incrível dele, nos relatando essa história. Então ele vai nos dizer aqui que em nosso último número, apresentando o quadro da vida espírita, ele falava muito a palavra espírita se referindo ao espiritual. Então, em nosso último número, apresentando o quadro da vida espiritual em conjunto, seguimos os espíritos desde o instante que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo no mesmo quadro diversas, mas cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado por meio das comunicações. As numerosas conversas familiares de além-túmulo, já publicadas nessa revista, podem dar uma ideia da situação dos espíritos, conforme o seu grau de adiantamento, mas aqui é um caráter especial de atividade que nos faz conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nós, ou seja, apesar de a gente não ter ideia, mesmo apesar de nós não querermos, o papel que nos faz conhecer que, mesmo o malgrado nosso, representam entre nós. Então ele vai nos dizer, a gente vai acabar conhecendo, mesmo sem nós desejarmos ou percebermos a presença desses espíritos, como é que esses espíritos agem e interagem entre nós. O tema do estudo, cujas peripécias, porque realmente são, vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente e apresenta interesse maior porque tem como herói principal, o herói dessa história, não um desses espíritos superiores que habitam mundos desconhecidos, mas um desses que, pela sua própria natureza, ainda estão presos à Terra. É um contemporâneo, ou seja, esse espírito viveu na mesma época de Kardec, quando Kardec ainda estava reencarnado, só que desencarnou antes dele. É um espírito contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. O espírito deu detalhes de endereço, de nome e endereço que foram comprovadas por Kardec.
pelo médium em primeiro lugar e Kardec em segundo lugar. Então foi descoberto aonde esse espírito morava. Qual era o nome dele nessa reencarnação? Foi comprovada por parentes deles. Veja, nós não estamos no século XXI, onde havia possibilidade das pessoas burlarem informação através da internet. Então, as pessoas viajavam de carruagem ou a cavalo de uma cidade para outra, e foi assim que o espírito deu o nome e o endereço dele numa outra cidade, procurando um parente, deu o nome do parente e foi assim constatada a identidade, constatada e comprovada a identidade do espírito e dizendo o que ele contou, ele era realmente verdade. Aliás, isso é também o quê? Uma prova da comunicação espiritual. Uma prova da mediunidade. Que os espíritos podem se comunicar conosco através de um intermediário que nós chamamos médiuns. Além disso, esse estudo de costumes espíritas, esses costumes da vida no plano espiritual, representa um papel. Esse estudo tem o particular, o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade. O que é erraticidade? No plano espiritual, na dimensão espiritual. E como podemos concorrer para sua educação. Como nós podemos contribuir e auxiliar esses espíritos de uma forma ou de outra. Onde nossos amigos, após longas experiências infrutíferas das quais triunfou a paciência, de repente tornou-se excelente médium, escrevente, médium psicográfico e audiente. Certa vez ele estava ocupado em psicografar com outro médium, seu amigo, quando uma pergunta dirigida a um espírito obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Muito bem, é isso que nós vamos ver aqui. Então a história começa aqui. Kardec realmente relatando esse encontro. Esses são dois amigos, aquele senhor que nós vamos chamar de Charlie. Eu que estou batizando, tá, gente? O senhor de Charlie. E esse rapaz aqui, que eu vou chamar de Jean-Luc, em homenagem ao Captain Jean-Luc Picard de Star Trek. Ok? Então, eu sou uma Trekkie. Muito bem. Então, Kardec começa a contar que esses dois amigos aqui estavam numa reunião séria, conversando com o espírito. Não era um espírito super elevado, mas ele estava dando informações coerentes da vida no plano espiritual. De repente, vem uma resposta de cabeça para baixo. Aí, na hora, o espírito, o amigo que estava fazendo, o Jean-Luc estava fazendo perguntas ao espírito, percebeu que tinha alguma coisa errada e falou assim: quem é que está aí? Aí, quem é você? Quem é você que está falando conosco? Aí o rapaz no plano espiritual, o espírito responde: Pierre Le Flamand, que é o Flamengo. O apelido dele era o Flamengo. Vai saber Deus por quê? Não sei, não é explicado, ok? Tá lá. Os nossos amigos do Projeto Imagem traduziram Pierre por Pedro. Eu me recuso. É Pierre, um nome charmosíssimo, eu vou chamar ele Pierre. Eu vou falar com o professor Américo Sucena, o nome, vou chamar o Pedro, o Flamengo, vou chamar de Pierre, ok? Muito bem. Aí o rapaz que estava conversando com o espírito falou assim: eu não conheço ninguém com esse nome. Aí o espírito responde: o Pierre responde, sou um de seus amigos, dos seus antigos amigos colegas de escola. E aí ele fala: eu não tenho a menor lembrança que você é. Aí começa a história, agora eu vou começar a relatar rapidamente, ok? Porque senão não há como chegarmos na segunda parte. Essa foi a palestra anterior, lembrem-se. Então, aí o espírito dá uma maior risada e fala para o rapaz: você não lembra quem eu sou? Tá bom, eu vou te lembrar bem. Eu sou aquele que te deu a maior surra
vai lá nos escaninhos da sua memória, tenho certeza que você vai se lembrar quem eu sou. Aí o Jean-Luc responde, agora eu tô lembrando, mas eu também lembro que você também era um baita de um aprontador, e também tem mais, eu lembro que eu te devolvi a surra no mesmo nível. E eu lembrava que você realmente aprontava mesmo. Ele falou assim, realmente eu aprontava, mas não era por mal, eu era um cabeça dura, eu não tinha nada contra as pessoas, mas eu adorava mexer com a vida delas. Muito bem. Aí o Jean-Luc, que é o rapaz que está, vou lembrar vocês, é o rapaz que está conversando com o espírito. O Charlie, aquele senhor de barbas, está respondendo as perguntas que o Jean-Luc fazia para o Pierre através da escrita. Tá claro esse momento na história? Não é que ele estava falando diretamente e eles estavam ouvindo. Ele perguntava e o espírito respondia através do médium na psicografia, através da escrita. Tá certo isso? Tá claro isso? Muito bem. E aí o Jean-Luc pergunta para ele, escuta, já que nós estamos conversando, posso saber do que você morreu mesmo? Aí ele falou assim, eu morri há um tempo atrás. Eu morri há coisa de 15 anos atrás, em torno de 20 anos de idade. Então você morreu bastante moço? Então como é que era a sua vida? Como é que você morreu desencarnou tão moço? Aí ele falou assim, olha, eu perdi meus pais muito jovem, quem me criou foi um tio meu, e ele era bastante severo, porque eu, como você mesmo lembra, eu era um aprontador, e eu tenho muito carinho por esse meu tio, ele procurou fazer o melhor por mim, e quando vocês forem à cidade de Cambrai, a cidade X, vamos supor lá, vão a Tampa, vão a Miami, procurem por fulano de tal, imagine. Numa outra cidade, procurem por fulano de tal. Assim, mas como é que eu vou encontrar uma pessoa em outra cidade com o nome que você está me dando? Falei assim, não há problema, está aqui o endereço dele. E ele dá o nome da rua, da cidade, o nome da rua e o número da casa. Mais tarde, não na hora, obviamente, mais tarde, o médium foi até lá, viajou até a outra cidade, confirmou a identidade do espírito, e o tio, conversando com o senhor Charlie, falou, de fato, eu tinha um sobrinho bastante estabanado, me deu muito trabalho, super imaturo, e ele desencarnou um pouco antes de ser chamado para o serviço militar. E aí Kardec faz um parênteses, o espírito não tinha comentado que ele ele tinha desencarnado na guerra, ou que ele tinha escapado do serviço militar. Veja, a gente está na época aqui de Napoleão, não é? Os rapazes eram convocados para a guerra, era um draft, era obrigado. Muito bem, e essa informação é confirmada mais tarde pelo próprio espírito, sem o espírito saber que o tio comentou que ele tinha escapado do serviço militar. Muito bem, eu quero saber como é que você acabou vindo à minha casa. E nós estávamos aqui numa conversa séria com o espírito, como é que você acabou entrando na minha casa? Essa é a pergunta que ele faz, como é que você apareceu aqui? E aí o espírito responde, por acaso você está esperando que eu faça uma apresentação formal? Você quer que eu toque a campainha? Veja, nós não estamos na época de tocar a campainha. Ele faz um gracejo. Você quer que eu puxe o cordão da campainha? Você quer que eu me faça por anunciar? Aí o Jean-Luc começa a ficar irritado com as gracinhas do Pierre. E diz para ele o seguinte, fala assim, olha, nós estamos falando com um senhor, um espírito sério, você se intrometeu na conversa, dá para você explicar como é que isso aconteceu? Eu pensei que não tivesse como espíritos da sua categoria, desculpe, brincalhões e imaturos e irresponsáveis, conseguissem entrar em qualquer casa, em qualquer reunião. E aí eu fiz na palestra anterior toda uma informação, como é que os espíritos entram na nossa casa, como nossa casa pode ou não ter proteção espiritual a partir dos nossos hábitos, a partir do que nós cultivamos, enfim, é toda uma série de comentários importantíssima. E aí eu falo assim, quem que você pensa que é? O espírito fala pro
o Jean-Luc. Falei assim, o que você pensou? A casa aqui é um caso especial? Muito bem, da próxima vez eu me apresento devidamente à Sua Alteza, querendo tirar uma, sendo super sarcástico, irônico. Muito bem, você para de gracinha, porque eu não estou aqui para gracinha para você. Vamos aí, o que interessa. Afinal de contas, você vai me dizer ou não como é que você entrou na minha casa. E aí ele dá toda a explicação, que ele estava na casa ao lado, olhou para a casa do Jean-Luc e viu que tinha uma coisa acontecendo, viu que tinha duas pessoas encarnadas conversando com o espírito, falou assim, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E foi assim que ele entrou na casa e começou... E aí ele comenta, o espírito estava demorando para responder, aí eu dei lá a minha resposta. Aí ele falou assim, você deu uma resposta completamente fora de propósito, você se intrometeu na conversa, começou a dar bronca no espírito. E no Pierre. Aí deu maior sermão, o Pierre se invocou, o espírito se invocou, ficou maior mal-estar, e aí o Jean-Luc fala para ele, escuta, já que você se intrometeu, já que você está aqui, vamos então conversar. Não é isso que você quer fazer? Eu falei assim, Deus aqui, não tem nada que fazer na vida mesmo, converso com você. Eu falei assim, o que você faz de bom na vida? Bom na vida? Aí ele falou assim, você está me dizendo que você desencarnou coisa de 15 anos atrás. Haja tempo, o que você faz na vida? Ele falou assim, o tempo aqui não passa. O que eu quero mesmo é me divertir. Então, eu fico andando de teatro em teatro. Então, nós temos aqui... não sei se vocês conseguem perceber ao lado desse casal. Tá lá o Pierre, o Flamengo, metido no meio de conversa de teatro. Devia estar naquela intersection, né? Entre um ato e outro. Então, estavam lá as pessoas conversando no teatro. E outros espíritos andando, passeando entre eles, ouvindo as conversas. Veja, esse rapaz, o Pierre, ele não é um espírito mau, mas também não é um espírito bom. Ele é o que a gente chama de espírito desocupado. Fica perambulando pelas ruas. Fica aí a ver navios. E desocupado, como todo bom desocupado, procura se distrair, se divertir. Então, ele era um brincalhão. Você veja que, se você acompanhar os diálogos desde o começo, ele tem um tremendo bom humor. Então, ele tem umas tiradas assim que você realmente chega a até rir. Tá? Então, ele começa a contar, olha, o que eu faço? O que eu faço é, noite e dia, fico andando por aí, procurando ver o que eu posso fazer de interessante, o que eu vejo de interessante, mas o que eu gosto mesmo é de teatro. Porque eu gosto mesmo de teatro, então eu vou lá, paro perto de um casal, fico ouvindo a conversa, ouço um monte de abobrinha, ouço um monte de mentira do rapaz para a moça inventando um monte de coisa, é tudo uma farsa. Aí ele começa a contar esse tipo de detalhe interessante. O mais interessante é quando eu entro na casa das pessoas, aí eu vejo situações verdadeiramente hilárias. Aí ele relata, né, um rapaz fazendo o quê? Um exercício para fazer uma proposição, uma declaração de amor. Ele fala assim, tem cada uma que eu vejo. E aí, eu comentei no nosso outro encontro que se os espíritos podem entrar em nossas casas à torto e à direito, quando nossas casas não têm proteção, eles podem ver de tudo, não é? Até a hora que a gente tá no tchan-tchan-tchan. Tá certo? Aí você fala que absurdo, eu não tenho a menor privacidade nem na minha casa. Claro que tem, mas você precisa se proteger. Você precisa proteger o seu lar para que não entre qualquer um na sua casa. A gente tranca a porta da nossa casa, tranca a janela, esquece de trancar espiritualmente nossa casa através de condutas. Portanto, a melhor forma de nós protegermos em nossa casa é termos uma conduta moral, uma conduta de respeito, introduzirmos um encontro semanal que nós, dentro do Espiritismo, nós gostamos de chamar do Evangelho no Lar,
Mas se você não é espírita, não tem problema. Você lá leia a Bíblia. Se você não for nem católico, nem evangélico, nem cristão de uma outra denominação, não tem problema. Pega uma leitura edificante. Tem tanta coisa boa. Então faça aí um encontro familiar. E antes do momento, se preciso, se o ambiente estiver muito perturbado, eu não vou falar isso. Mas faz lá, né, uma preparação. Sobretudo no Brasil tem uns costumes, as pessoas vão para outros lugares. Antes do... Você faz uma prece. Prece antes... Veja, se a sua casa estiver protegida, você não vai precisar de prece nenhum antes do... Mas se você estiver em outros lugares, é melhor que você faça. Porque senão você pode ter uma multidão ao seu lado. E eu não vou entrar em detalhes, porque aí vocês podem ficar muito chocados com o nível de detalhe, de intromissão desses espíritos em nossos lares. Começando da hora da refeição. Começando não, inclusive na hora da refeição. Por isso que lá tem os nossos irmãos cristãos, que eu sempre faço esse comentário, sempre que me há a oportunidade. Nossos irmãos cristãos tradicionais, lembra a necessidade de nós orarmos antes das refeições. Quanta briga em casa na hora do almoço, na hora da janta. É ou não é? Hoje a gente nem se encontra tanto, na medida em que nós temos uma vida diferente na sociedade moderna. De toda forma, a importância de, quando estamos em família, fazermos uma prece antes da refeição. Porque se descuidar, não só os espíritos te inspiram para você dar uma resposta atravessada para o seu filho, para o seu parente, para o seu irmão, eles podem, inclusive, estar lá comendo com vocês. Falar assim, o quê? Ai, eu não quero chocar vocês. Mas os espíritos podem, sim. Os espíritos inferiores podem se aproveitar dos fluidos da alimentação quando são espíritos muito ligados à Terra. Podem se aproveitar das energias, dos fluidos do fumo, da bebida, da droga, do tchan-tchan-tchan, do que você quiser imaginar. Porque nossa casa não tem defesa. Você é um livro aberto para o plano espiritual inferior. Os mentores, por sua vez, sabem respeitar a sua e a minha privacidade. Portanto, os mentores batem a porta da nossa casa. Os bons espíritos batem a porta. Os espíritos inferiores, não necessariamente maus, mas imaturos, brincalhões, levianos, irresponsáveis, ou ainda, realmente, com necessidade de energias físicas, eles não batem na porta da nossa casa, eles arrombam a porta se precisarem. Portanto, quando você chegar em casa, antes de abrir a porta, faz uma prece. Senhor, proteja meu lar. Está aí uma prece simples. E ensine os seus familiares a fazer a mesma coisa. Já é alguma coisa, é ou não é? Então, vire para a pessoa ao seu lado e sugira isso. Bata na porta da sua casa com uma prece. Abra a porta da sua casa com uma prece. Vamos lá. Vamos nos lembrar uns aos outros. Vira para trás se você não tem ninguém ao seu lado. Dá uma sugestão. Aí chega uma parte que não é tão engraçada. Eu não quero tirar o ponto onde eu estava no meu iPad. Vocês nunca vão esquecer essa história. De fazer uma prece antes do... E se vocês contarem por aí que vocês ouvirem uma história de Tchan 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 no Centro Espírita Peace and Knowledge, eu negarei. Muito bem, agora chega uma parte que não é nada gozado. O Jean-Luc pergunta para o Pierre,
Que vida tua, hein? Que vida sem rumo, sem objetivo. Você fica perambulando noite e dia aí pelas ruas de Paris. O que mais você faz? Eu falei assim, aqui o tempo não passa. Aí o Jean-Luc fala, não passa porque você não tem um objetivo definido. Não tenho mesmo. Então eu fico procurando me divertindo. Assim, então, mas não é possível que você não faz nada. E não tem amigos aí do seu lado? Eu falei assim, amigos... Bom, de que lado que você está falando? Os amigos aqui, né? Que você desencarnou bastante jovem, não tem amigos. Sabe, meus amigos nem se lembram mais de mim. Eu vou à casa deles, mas deixei de ir, porque eles não se lembram mais de mim. Eu falei assim, não é possível, você não tem amigos aí no plano espiritual. Tem, mas é tudo vagabundo e leviano como eu. Então, eu me encho deles e eles se enchem de mim. Então eu fico mesmo a maior parte do tempo sozinho. Mas isso não é verdade para muitos espíritos. Muitos deles se juntam em grupos e viram verdadeiras gangues. Quando os espíritos são... Veja, esse espírito não é mau, certo? Ele é um garotão, um imaturo. Não é? Mas existem espíritos que já estão borderline para terem ideias inferiores e menos felizes. Então, normalmente eles se juntam. E quando eles se juntam, eles se tornam um perigo verdadeiro. Um espírito perverso já é ruim. Uma gangue de espíritos que não sejam tão perversos, mas sejam comandados por um espírito que não seja bom ainda, esses espíritos se tornam perigosos. E é por isso que nós precisamos aprender a nos defendermos espiritualmente, e a melhor forma de nós nos defendermos é uma conduta da melhor forma ao nosso alcance. O exercício da prece, o exercício do amor. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu me protejo? Amando. Chegue nos lugares desejando o bem. Os meus alunos nos cursos de médium sabem bem das minhas histórias de entrar em mall. Eu já tive várias experiências muito intensas quando eu entro em lugares tipo Florida Mall, Millennia. Nem tanto hoje em dia, porque eu vivo na Amazon. Mas eu ia muito para mall antigamente, além do Publix. Minha vida era muito interessante. Então, eu me distraía. Era uma forma de não pensar em nada muito sério, me distrair. Não necessariamente que eu fosse uma shopaholic, realmente, mas eu queria passear um pouquinho. E eu aprendi a orar antes de entrar em malls, pela minha sensibilidade vibratória, a vibração das pessoas. E já tive várias experiências muito desgastantes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu aprendi, quando eu chego em lugares públicos, a primeira coisa que eu faço é desejar paz a todos. Não é uma forma de se proteger? É ou não é? É uma forma de a gente se proteger. Então, eu aprendi a fazer isso, não é? Quando eu entro em lugares públicos, eu desejo amor e paz para todos. A minha aura já fica favorecida e protegida. Muito bem. Aí a conversa começa a ficar mais intensa e o Pierre fala, olha, a minha vida aqui, olha, sinceramente, é quando o espírito está começando a se cansar, ok? É quando você tem a chance de encaminhá-lo em reuniões mediúnicas. Ele fala, aqui me falta a realidade dos prazeres. Eu sinto tudo, mas eu não posso usufruir. Aliás, eu vejo tudo que eu tenho, que me dá prazer, mas eu não posso usufruir. Aí o Jean-Luc fala assim, mas como assim? Você tem aí, você tem tudo. Você deve ser realmente muito feliz aí no mundo dos espíritos, porque afinal de contas você vai onde você quer, você ouve o que você quer, você entra aonde você quer. Então deve ser muito bom. Aí ele diz, na realidade, a minha vida aqui é uma tortura, porque o tempo não passa. E é quando Kardec faz um comentário muito, muito forte, muito profundo. Ele fala, esse é um quadro eloquente
dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores. Desejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e em realidade não gozar nenhum deles deve realmente ser uma verdadeira tortura. Esse é um comentário que Kardec faz na revista, no artigo. Aí ele fala dos amigos, que eu acabei de comentar com vocês, que os amigos não davam a mínima para ele. Enfim, esse diálogo eu vou passar em frente, porque eu já fiz alguns comentários. No finalzinho desse diálogo, ele faz um comentário típico de espírito brincalhão. Que o Pierre fala, o Jean-Luc fala assim, não é possível. Você que fica ouvindo tanta história, tanta conversa dos outros, não é possível que você não esteja aprendendo alguma coisa. Eu falei assim, de fato eu ouço. Mas o que eu gosto mesmo é de deboche e de comédia. Essas não influenciam o meu espírito para o bem, é assim que eu vivo. Mas vindo aqui à sua casa me fez bem. Olha aí começa. Porque esse encontro do Pierre com o Jean-Luc na casa dele, nessa reunião mediúnica, realmente vai mudar a vida dele, né? Por isso que ele diz, eu acho que eu vim aqui, ele faz um comentário no começo. O próprio, quando o Jean-Luc estava perguntando, como é que você entrou aqui na minha casa? Eu falei assim, eu não sei como eu entrei, eu te contei como é que aconteceu, mas eu acho que um bom gênio me inspirou para entrar aqui. Isso é confirmado no final da história. E aí, quando ele diz isso, que realmente fez bem eu ter vindo à sua casa, aí o Jean-Luc fala, muito bem. Excelente, que bom que você está se sentindo dessa forma, então. Espero futuramente que me dês o prazer, caso queiras a minha amizade, de não mais concentrar a atenção nesses quadros, que ele estava olhando o quadro que não tinha nada a ver na casa do outro, na casa do vizinho, nesses quadros que podem despertar mais ideias e que, ao contrário, possas pensar naquilo que ouvirás de bom e de útil para aqui em meu lar. Tu te sentirás bens, pode crer. Isso não significa que você vai ficar convidando os espíritos para conviverem em sua casa. Nós estamos falando aqui de dois amigos fazendo uma reunião seríssima sobre a proteção dos espíritos superiores. Então não vá você de engraçadinho ou de ingênuo, que é 10 vezes pior, querer ficar conversando com um espírito que você não sabe qual o nível de perigo que ele possa apresentar para a sua casa. Muito bem. Aí ele conta, né, que ele ia ao teatro, falava das emoções, aí começa o comentário, o que eu já conversei, o que eu contei muito para vocês, ele contando como era a vida dele em sociedade, e detalhes até de que teatro ele gostava, e aí ele falava assim, olha, o que eu faço, na realidade a minha vida tem um objetivo, o que eu faço mesmo é estudo dos costumes, ele fala. Assim, ele tem uma sagacidade realmente interessante. Aí ele falou assim, ele adora ficar, olha aqui ele ouvindo a conversa desses dois senhores. Falou assim, é uma máscara, é um tal de falar o que não é verdade, ele comentava. Enfim, continua a descrever a vida deles, e aí o Jean-Luc vira para ele e falou assim, muito bem, olha só, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Já que você faz o estudo dos costumes, por que então que nós não podemos tirar? Por que não tirar proveito desse seu estudo de costumes e você começa a me relatar as coisas da vida espiritual, em outras palavras? Eu gostaria, diz o Jean-Luc, de te oferecer uma oportunidade para praticar uma boa ação. Você está afim? Você quer? Eu falei assim, claro. De todo o coração, deverei servir para alguma coisa? Afinal de contas, devo servir para alguma coisa, não sei se traste que eu sou. Muito bem, me diz depressa o que devo fazer. Ele falou assim, alto lá,
Pera aí, vamos com cuidado. Eu vou analisar uma situação, eu vou ver o que eu posso fazer e oportunamente eu te explico o que vai acontecer. E aqui é o final da primeira conversa. Eles se despedem e numa outra reunião eles se encontram. E aqui é a nossa segunda conversa, onde eu preciso de ajuda. Porque eu não quero tirar meu iPad da onde eu marquei. Muito bem, então começa aí a segunda conversa. Vocês estão prontos? Vocês aguentam um pouquinho mais? Eu diria que mais 10 minutos a gente consegue cobrir. Vocês conseguem? Sim ou não? Sim. Confirma com a pessoa ao seu lado, por favor. Você está firme? Você aguenta? Eu tenho de fazer isso para acordar vocês, gente. Eu sei que a história é interessante, a palestra às vezes é muito boa, mas não tem como, né? Ficar ouvindo uma pessoa falando aqui na frente. E a ideia não é essa, a ideia é a gente fazer mini encontros, fazermos algumas oficinas. O que vocês acham? Esse ano a gente fazer uns encontros menores, hein? A gente falar de um assunto só. Hein? O que vocês acham? Aí todo mundo pode falar um pouquinho. Aí sem essa de pódio. Eu tenho um complexo de pastor de outras vidas, eu não sei. Eu preferia não tiver pódio nenhum, ficava andando para cima e para baixo aqui. Foi muito difícil parar quieta aqui. Porque antes nós tínhamos um microfone sem fio e eu falava sempre passeando. Aí me mandaram, fica quieta! Eu falei, fiquei quieta. Bom, estou aqui quieta, agora fica difícil, enfim. Então, eu sou plantada feito uma bananeira de luz. Muito bem, começa a conversa, a segunda conversa. Que Kardec comenta não menos interessante do que a primeira. Então, meu caro Pierre, você refletiu seriamente no que eu lhe pedi? Falei com o senhor Allan Kardec a seu respeito. E ele ficou muito contente e deseja entrar em contato contigo. Grande novidade. Já estou sabendo dessa história, diz o Pierre. Já fui na casa dele. Como é que você já foi no casa do... Como é que você foi na casa do senhor Allan Kardec? Não te falei nem onde era. Eu fui através do seu pensamento. Você me levou lá. Eu entrei na casa do senhor Kardec, muito interessante aquela casa. Ele não parava de escrever, nunca vi uma pessoa escrever tanto. E eu vou te dizer mais. Ele sabe muito da vida da gente aqui. Ele escreveu um monte de verdade. Aí o Pierre, o Jean-Luc pergunta, então essa foi a impressão que lhe causou a visita à casa do senhor Kardec? Ele falou assim, a impressão foi das melhores. Aliás, eu aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram muito a respeito do meu futuro. Você veja que agora ele começa a falar um pouco mais sério. Parece que ele começa como que, nossa, existe um outro mundo, então. Existe uma outra realidade, uma outra vivência. Foi como uma luz que se fez em mim. Eu compreendo agora tudo que tenho a ganhar se eu me aperfeiçoar. Veja, um espírito com essa cabeça de gaiola de passarinho, super garotão, super imaturo, cai em si. Esse é um momento muito bonito. Aí o Jean-Luc, que estava querendo saber mais do que o cair em si dele, falou assim, se não for muita indiscrição, você poderia me descrever o que você viu na casa do senhor Allan Kardec? Ele falou assim, olha, eu posso dizer até um determinado ponto. Eu não posso dizer tudo. Como assim que você não pode dizer tudo? Porque desde que eu comecei aqui com essas conversas com você, tem um senhor que fica me seguindo. E ele, tem horas que ele me dá uma olhada 007,
que me faz parar o que eu estou fazendo, falar o que eu estou falando. Ele me enquadra direitinho. Então, não é tudo que eu vou poder falar, mas eu vou te dizer que quando o dia que eu fui na casa do Sr. Kardec, tinha lá gente muito importante. Eu não sabia quem eram, mas eu ouvi se referirem a uma pessoa como sendo um príncipe, outro como um duque. Era uma reunião muito séria. Mas e aí? Eu falei assim, olha, chegou uma hora... Então, você se interessou pela conversa? Aí ele falou assim, olha, isso aí é ele observando o Kardec escrevendo, né? E é o espírito que diz para ele, olha, você está aprontando muito, alto lá, vamos lá, não é tudo que você vai poder falar, não é tudo que você vai poder fazer, se você vai querer seguir as recomendações do Jean-Luc, sobretudo aqui na casa do Sr. Kardec. Ele até acha que poderia ter sido o pai dele, desencarnado. E mais tarde isso é confirmado na história. E ele começa a dar um monte de informação para o Jean-Luc. Ele falou assim, olha, é bem possível que seja o seu pai, porque os pais procuram o bom futuro dos seus filhos. Ele falou assim, eu já sei. Esse espírito me é muito familiar, não tenho certeza se é meu pai, não. Mas ele está inspirando você a falar tudo que você está me dizendo. Olha que interessante. É um espírito tão inferior que quando ele vê um outro espírito de luz influenciando o médium, aí na realidade o médium de inspiração, ouvindo tudo, ele é capaz de perceber que esse espírito de luz está inspirando o médium para falar para ele o espírito que estava dizendo. Isso é uma parte muito, muito interessante, porque muitas vezes são os espíritos que nos inspiram a falar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com a esposa, com um amigo, com o esposo, o companheiro, não é? E às vezes o contrário, nem sempre é espírito de luz que nos leva a falar determinadas coisas para os nossos irmãos. Vocês estão me acompanhando até agora? Muito bem. Então vamos lá. Aí chega uma parte lindíssima. Quando o Jean-Luc pede para descrever o que ele via. Quem eram esses espíritos? Ele falou assim, olha, tinha uma série de espíritos em torno do Sr. Allan Kardec que ficavam como que até ditando as coisas para ele escrever, mas ele não sabia, ele não percebia que eram inspirações, e ele achava que era tudo da cabeça dele. Então, tinha uma série de espíritos que ficavam conversando com eles aqui, ficavam conversando entre si e davam as respostas. Era uma coisa impressionante. Mas, de repente, apareceram coisa de 100 espíritos. Uns tinham como uma coroa de fogo. Eram espíritos que eu não conseguia... Eles falaram, eram pessoas, espíritos que eu não conseguia nem conceber quem eram, porque era muita luz. Quando eu vi toda aquela luz, eu me mandei. Como é que você se mandou, Pierre? Você poderia ter aproveitado a reunião. Falei assim, não me mandei. Não aguentei, não. Fui me divertir nas ruas de Paris, quando já não aguentava aquela seriedade toda. Aí ele falou assim, eu fui olhar já as vitrines. Sim, vitrine? Só que, enquanto eu estava olhando uma vitrine, eu vi que tinha uma coisa acontecendo. Você não fica aí me dizendo que eu fui só me divertir, o senhor Jean-Luc? Porque eu evitei um roubo. Fazer um roubo? Você agora dá uma de policial? Olha a conversa com o espírito. Agora você está metido em coisas de polícia? Ele falou assim, olha, não vem dar uma de mim, porque eu realmente evitei um roubo. Aí ele começa a contar. Eu vi lá uma pessoa andando toda agitada dentro de uma loja, atrás de alguma coisa, aí eu entrei para saber o que ele estava fazendo. Cara boi que ele não tinha. Ele estava acompanhado de 2 espíritos. Um espírito falou para ele, seu covarde, o que você está esperando? Vai atrás, abre pega as mercadorias, vai embora. O outro, que era um bom espírito, falava para ele, meu irmão, lembre, você pode acabar a sua vida na cadeia, não faça isso. Aí, olha aqui o Pierre. O Pierre
E o espírito inferior largando a brasa, falando, vai lá, pega, corre atrás, pega a mercadoria, você tá esperando muito, vai aparecer alguém, vai, faz alguma coisa, seu covarde. Aí o Pierre falou assim, eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu fiquei de cara pro espírito, falando, e o espírito virou para mim e falou assim, não se meta aqui, nem vem que não tem, porque ele é meu. Aí ele assusta, mas aí pensando como é que ia ajudar, evitar o roubo, e fala assim, não, eu preciso fazer outra coisa. Aí aparece o espírito bom e fala, não faça mais nada, porque esse rapaz, que é o possível ladrão, precisa passar pela tentação. Ele está sendo tentado a roubar pela influência desse espírito inferior. Vai depender dele dizer sim ou não. Muito bem. Aí o Pierre falou assim, não, mas não é possível que eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei assim, você não pode interferir, mas você pode tentar auxiliar. Aí o espírito, enquanto eles estavam tendo essa conversa, o espírito inferior vira para o ladrão e fala assim, você quer criar coragem? Pega aquela garrafa de bebida, toma um gole que você cria coragem, seu covarde. Isso aqui, olha ele influenciando o ladrão a tomar uma para ficar mais corajoso para roubar. Aí o Pierre fala assim, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho de fazer alguma coisa. Vou avisar o comerciante. Vou lá. Aí ele comenta, no que eu pensei em avisar o comerciante, o dono da loja, eu me vi flutuando e saindo e entrando no andar de cima. Ele não conhecia as leis do plano espiritual, mas foi isso que ele vê que aconteceu. Aí ele aparece no andar de cima, metade lá no andar de baixo, metade no andar de cima, meio que voando entre os dois andares. Estava lá o comerciante, a senhorinha aqui, esposa do comerciante, e eles estavam lá jogando cartas. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso avisar o comerciante que está tendo um roubo lá embaixo. Aí ele fala, vai, levanta. E o comerciante nada. Vai, levanta. E o comerciante nada. Aí ele fala assim, preciso fazer alguma coisa. Então ele joga, sem ele conhecer as leis do plano espiritual. Ele emite uma quantidade de fluido magnético que faz com que o comerciante espirre. Olha como os espíritos nos interferem em nossas vidas. Às vezes a gente derruba um copo, faz alguma coisa que realmente muda a sequência dos acontecimentos. Vocês já viveram isso? Tenho certeza que em algum nível, todos aqui já tiveram alguma experiência. Nossa, o que aconteceu? Não é? Aquela situação evitou outra. E foi isso, mas ele conscientemente, sem saber, emite o fluido, o senhor espirra, e aí no que o senhor espirra, ele lembra, lá no século XIX, eles tinham uma história de que se passasse, se respirasse tabaco, melhorava a respiração. Tudo contrário. E aí o espírito fala, vai lá embaixo buscar o seu rapé, que é o tabaco. E o comerciante fala, vira para o filho e fala, ô Jean-Claude, vai lá embaixo buscar meu rapé. Aí a esposa vira para o comerciante, você é um folgado, vai você buscar, deixa o menino que está na hora dele dormir. Eu sou boa de contar história em quadrinho? Não sei. Eu só sei que aqui, vamos ver, ele finalmente vai começar a descer a escada para ir atrás do bendito do tabaco dele, do rapé dele, só que ele ouve um barulho e começa a ficar com medo. Aí começa a querer saber o que estava acontecendo. Aí o Pierre fala assim, vai embora, seu bonachão, se mexe, vai lá embaixo, faz alguma coisa. Aí ele desce e faz alguma coisa. Aí ele não sabia o que fazer, fala assim, pega ladrão. Aí o ladrão vai embora. E é assim que ele se considera que ele fez a boa ação dele, porque ele conseguiu evitar um roubo. E aí chega no finalzinho, o comerciante
sobe, né? Vai contar para a esposa dele. Eu dei de cara com um homem de 1,80 m. Eu pus ele no chão e pus ele para correr. A esposa falou assim, não foi exatamente isso que aconteceu? Porque fui eu que te lembrei de buscar o rapé lá embaixo. E você ia mandar o nosso filho e foi assim que você conseguiu. Olha, é conversa, né? De marido e mulher. Jogo de o quê? De forças e poder? Enfim. Aí o Pierre conta toda essa história que eu acabei de contar para vocês, para o Jean-Luc, e vira para o Jean-Luc e fala assim, tá vendo como é que me agradecem? Eu salvo todo o roubo da história e eles dizem que são eles que são os bons. E aí o Jean-Luc fala, realmente, o Pierre, você é generoso. És um generoso rapaz, meu caro Pierre. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Experimentarás muitas outras. E para terminar a história, como vocês viram, o Pierre já está amolecido, já está interessado a se modificar. E o Jean-Luc vira para ele e fala assim, eu agora vejo que você tem condição de assumir uma tarefa séria. Você se provou para mim e eu tenho esse meu amigo que está pensando em se suicidar. Não está aguentando as dores e eu vou te passar todas as informações e a sua tarefa vai ser de dar um jeito de fazer ele ver que não é esse o caminho. E, longa história bastante encurtada, ele é bem sucedido na tarefa de socorro e o Jean-Luc fala assim, muito bem, parabéns pela tarefa que você exerceu, e ele agradece muito todo o auxílio, está todo feliz que agora ele é um espírito mais responsável, com um objetivo na vida, e os dois se despedem com um grande até breve. E essa é a história que eu tinha para contar para vocês. O nível de interferência que as nossas atitudes podem ter na vida espiritual e vice-versa. Entre uma história e outras, entre os 12 volumes de histórias da Revista Espírita, centenas e centenas e centenas de histórias. Nós tivemos a oportunidade de conhecer muito sobre a vida espiritual. E o Espiritismo entrou numa nova fase, algumas décadas depois, com a vinda de Chico Xavier, onde nós tivemos oportunidade de confirmar, de termos provas evidentes da comunicação dos espíritos com o mundo material. Porque as provas que Kardec amealhou ao longo de suas pesquisas, elas precisam ser realmente estudadas e vai montando um grande quebra-cabeça. E é por isso que nós dizemos que o Espiritismo é uma fé. Nós realmente acreditamos. Mas a nossa fé, em primeiro lugar, ela é raciocinada e ela é baseada em fatos, em evidências seguras. Hoje nós vivemos no século XXI e as evidências são de caráter científico da existência da consciência. Eles não chamam ainda de espírito, mas hoje nós temos provas e evidências concretas de que a consciência, o espírito vive pelo menos 20 minutos após o desencarne. As consequências dessa descoberta, que é proveniente de estudos feitos em mais de 25 hospitais entre a Europa e os Estados Unidos por médicos e por cientistas, que, sobretudo por médicos que trabalhavam no OR, no ER,
trabalhando com pacientes com parada cardíaca e com fenômenos de quase morte, pacientes que estavam literalmente mortos. Não é que tinha alucinação. As ondas cerebrais estavam zeradas. O cérebro não tinha atividade absolutamente nenhuma. E retornavam e contavam detalhes. Tem todo aí muitos livros, um especialmente, que é da minha preferência, que conta os casos especificamente, contando que o espírito retornava e contava o que estava acontecendo na sala ao lado, enquanto isso ele era considerado completamente morto. Mas Chico Xavier, com a quantidade e os estilos de textos que ele nos trouxe, ele sozinho é uma evidência da mediunidade. Porque ele é uma pessoa que mal tem completo o 4º ano primário, com uma erudição de textos de um nível de 1 a 2.000 anos, de um Paulo Estevão, de um Renúncia, que às vezes você precisa ler com o dicionário do lado. Com informações de caráter científico que já se confirmaram na atualidade do nosso século, quando na década de 50 eram consideradas, inclusive, algumas delas erradas. Alguns médicos espíritas chegaram, inclusive, a procurar Chico Xavier, dizendo: Chico, pelo amor de todos os santos, para de dizer isso. Para de dizer, por exemplo, que o núcleo, a parte reprodutora da célula, não está no núcleo, está no citoplasma. Isso é um absurdo. Isso não existe. Isso está errado. Ele falou assim: pode deixar. Deixa eu falar com o André Luiz. André Luiz falou assim: você segura, você deixa o que você escreveu, você fala para eles que eles vão descobrir isso. Isso é apenas um exemplo das inúmeras informações de caráter científico. Nós temos médicos da Associação Médico Brasileira em verdadeiras conferências, trazendo históricos inteiros de casos de o que André Luiz falou através de Chico Xavier. E que hoje são realidades científicas. E que na época eram absurdos, ou que não eram nem conhecidas. Então, meus amigos, nós trazemos essas histórias do mundo espiritual para despertar em vocês o sentido da vida nessa vida. Para que a gente saiba que existe algo além. Essa é uma forma suave de nós trazermos para vocês as informações da vida espiritual. Porque a certeza da vida espiritual, a certeza de que você e eu continuamos a existir e que já existíamos antes dessa vida, tem importância capital nessa existência. Porque você saber que você vai continuar, e você saber que já existiu e que isso pode explicar o montante de situações que você vive nessa existência, lhe dão mais força para enfrentá-la com mais esperança e otimismo. E fica aí os nossos votos de muita paz a todos, agradecendo a enorme paciência em nos ouvir